Seguinte, senhores, esse é mais um vídeo da série Se Tornando um Homem de Valor com Deus, parte 3. E hoje eu quero fazer um vídeo bem sincero com vocês. Não tem um roteiro, não tem algo muito planejado aqui. O que tem é sinceridade e o que tem é o que Deus pediu para eu falar. E é uma experiência que eu tive essa semana com ele sobre o tema: o que é ser homem para Deus? E essa pergunta eu já fiz um dia na minha vida e Deus me fez lembrar. E eu tava no serviço orando, pedindo pra Deus, debruçado diante da Bíblia, eu tava lendo. Eu senti, cara, as minhas forças caindo por terra. Diante de Deus, irmão, não adianta, cara. Você pode ser o maior guerreiro, forte, mão toda calejada, cara de ruim. Diante dele, você é um grãozinho de areia, um sopro, que ele pode fazer assim, ó, e nunca mais existir. E Deus colocou no meu coração de uma forma assim, que me quebrantou no meio, me fez questionar a forma que eu tenho falado sobre a masculinidade com vocês. Eu chego aqui e falo, né? Ah, que ser homem é dessa forma, não seja fraco, você tá aí no seu quarto, que você tá sendo zero à esquerda, falando dessa forma mais violenta, mais agressiva. E Deus olhou pra mim e falou assim: Douglas, o que é ser homem pra mim? Ser homem pra mim é da forma que você tem falado nos seus vídeos. Eu chamei você de fraco quando você precisou de força. Eu chamei você de zero à esquerda quando eu sabia que você era um homem de valor. E aí eu não soube mais responder Deus. E Deus, ele falou: eu quero te lembrar, filho, o que é ser um homem pra mim de verdade. E aí ele me pediu pra abrir uma palavra. E essa palavra ele disse da seguinte forma: leia Salmos 1. O que eu quero fazer é você relembrar o que é ser um homem de verdade pra mim. Pega sua Bíblia, irmão. Leia comigo. Salmos, capítulo 1. Assim diz o Senhor: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E Deus me fez novamente a pergunta: então, Douglas, o que é ser homem para mim? E aí eu consegui responder: ser homem para o Senhor é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos zombadores. E ele falou: resume para mim, Douglas, o que é ser homem para mim? E ser homem para Deus é o homem que não se entrega aos prazeres da carne, é o homem que é casado e é fiel à sua esposa, é um homem que em Provérbios não é um homem preguiçoso, é um homem trabalhador, é um homem que faz os planos, mas entrega para ele os planos e fala: Deus, é da sua vontade ou não. É um homem que tem o coração nas mãos de Deus. É um homem que busca Deus todos os dias e que não vive sem Deus. E Deus disse assim pra mim: pois é, meu filho, você lembra de um homem pastor de ovelhas? Aí, cara, aí eu entendi tudo, irmão. E é esse homem que você tem que ser. E aí eu: sim, Deus, Davi. Ele falou: pois é, Davi. E Davi era considerado, antes de se tornar rei, um homem de valor para as pessoas na sociedade, até para a própria família dele. Ele era considerado um grande guerreiro, um homem. E eu disse: não, Deus. Ele: pois é, lembra? Lembra, Davi, ele era pastor de ovelhas. Considerado hoje, Davi seria um homem mais simples, um homem humilde, de um emprego mais comum, que muitos menosprezam, mas ele tinha um diferencial. E esse diferencial é o que Deus considerava ser homem de verdade, cara. Ele tinha um coração voltado para Deus. Por isso que Davi, ele é considerado o coração segundo o coração do Senhor. E é esse coração que você tem que ter, esse coração que eu tenho que ter a partir de hoje. Sobre ser homem, é isso. É ter um coração voltado para Deus, como está aqui em Salmos 1. Um homem que busca a face do Senhor, teme Ele, não pratica o que o mundo ensina. É um homem que tem caráter, é um homem que é íntegro, é um homem que busca a face dele e que, mesmo sendo grande, não tem problema, sendo um homem cara de mal diante de Deus, se coloca de joelhos, porque entende a fraqueza e entende a insignificância diante do Todo-Poderoso. E Deus disse mais uma coisa para mim: pois é, meu filho, Davi era pastor de ovelhas, mas eu vi ele lutando contra o leão e eu vi ele lutando contra um urso, porque ele buscava a minha face e eu dei força para ele. E por causa disso, por causa desse coração, por causa dessa masculinidade de se afastar do mundo e buscar a minha face, eu o tornei rei. E mesmo ele sendo rei, é isso que eu quero dizer pra você. Hoje, ser um rei, nos dias de hoje, é um cara com poder aquisitivo gigantesco. Acima dele só Deus. É um homem supremo diante da sociedade. É um homem que dita as leis. É um homem que pega a caneta, ó. Mesmo sendo um rei, Davi tinha um coração humilde e quebrantado diante de Deus. E é por isso que Davi se tornou rei. É por isso que Davi continuou sendo rei. Então, mesmo quando você estiver lá em cima, irmão, não se sinta mais homem, porque homem para Deus é esse homem que tem um coração voltado para Ele, um homem humilde, mesmo tendo condições financeiras boas, mesmo tendo poder, mesmo mandando, mesmo tendo empresas, mesmo tendo 1.000, 100.000 funcionários.
você não é mais homem por causa disso. Você é mais homem porque pratica a palavra dele. Ponto. Mas não venha você achando que eu vou mudar meu jeito de falar sobre a masculinidade com vocês, que eu não vou ser radical em relação ao pecado, em relação à imoralidade. Porque isso Deus ele alerta muito. E ele diz em Provérbios que aquele que anda no caminho da imoralidade, o caminho é diferente, o caminho é labareda de fogo, ponto final. Mas sobre a masculinidade, eu quero fazer você entender. Porque eu já estive no seu lugar e Deus me fez lembrar disso. E quando eu estava lá, no seu lugar, me sentindo fraco, tentando entender realmente o que era ser homem para Deus, Deus estendeu a mão para mim e disse: você não é fraco, você não é zero à esquerda, você tem valor, eu vou te dar força, você é um homem forte e vai se tornar um grande guerreiro nas minhas mãos, desde que busque a minha face. E antes de finalizar esse vídeo, eu quero fazer uma oração junto com vocês, guerreiros. A oração de um homem, um guerreiro de Deus. Feche os seus olhos comigo. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela sabedoria que o Senhor nos deu neste vídeo. Obrigado por ter chegado até nós e explicado, Senhor, o que é ser homem para o Senhor. É um homem que não anda segundo o conselho do mundo, Pai. É um homem que se separa, que não anda na promiscuidade, não fornica, não é infiel à esposa, não mente, é um homem trabalhador, é um homem que busca a tua face, é um homem que é íntegro, Senhor. É um homem que tem prazer na tua palavra. Senhor, que o Senhor possa todos os dias nos transformar, Pai, nesse homem. Que o Senhor enxergue nós. Que nós possamos, Deus, todos os dias, Pai, lutar contra nós mesmos, para sermos melhores para o Senhor e se tornar grandes guerreiros nas suas mãos, Pai. Não deixe, Senhor, que o nosso coração se encha de arrogância, se encha de prepotência, porque nós não somos nada. Não somos nada sem o Senhor. Nós somos uma ferramenta em tuas mãos e a partir de hoje, Pai, a nossa masculinidade, Pai, e a nossa transformação em ser homem de verdade, estar em buscar a tua face, ler a tua palavra e praticar, Senhor. Louvado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Eu sou Douglas Carvalho, cristão, casado e pai de uma menina. E eu sou prova viva de que com Deus você pode se tornar um homem melhor e conquistar uma vida melhor todos os dias. Seja sábio e busca o Senhor.